Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é eclesiologia, doutrina da igreja. Olha, pessoal, que assunto maravilhoso, doutrina da igreja. Nós vamos aprender tudo sobre a igreja, batismo, santa ceia, o que é a igreja, quando ela nasceu, tudo sobre a doutrina bíblica da igreja, pela palavra de Deus, pela Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a igreja? Quais são as principais doutrinas bíblicas da igreja? Qual a diferença entre doutrina bíblica para usos e costumes? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. Estamos ministrando aula de teologia em 16 países, 27 estados brasileiros e são mais de 20 mil alunos formados no mundo. Tá bom, pessoal? Nesse canal eu estou ensinando também para os meus alunos de teologia a Escola Bíblica Dominical. Olha, pessoal, esse assunto aqui desse ano 2024. Então tem uma playlist aqui que é só de videoaula de escola dominical. Vai lá e assiste. Escola Bíblica Dominical com o pastor Josiel Saraiva nesse canal de graça. Tá bom, pessoal? Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês os livros de teologia antes de começar a aula de hoje. Para você que quer fazer o curso de teologia, o curso básico é 20 livros, ó. Teologia, Cristologia, Pneumatologia, Angelologia, 20 livros é o curso básico. Aí você quer o básico, médio, bacharel, é esses 40 aqui, ó. Esses 40 livros são os 3 cursos, básico, médio e bacharel. Professor, como é que faz para comprar? Faz o pagamento e passa o endereço que eu te mando para aí. Com 5 dias, 7 dias está na sua casa. E você que gostaria de comprar o seu anel, tem aqui, ó. Anel de formatura de teologia. Você já fez o bacharel, você pode fazer o mestrado. É um curso com livro grande. Quem compra os livros de teologia ganha carteirinha, ganha diploma de presente. Tá bom, pessoal? Lembrando vocês que dia 27 de janeiro do mês que vem, hoje é 26, ontem foi Natal, e dia 27, daqui a 30 dias, vai ter a formatura de teologia aqui em São Paulo. O curso é à distância, é online, mas a formatura é presencial para quem quiser, tá bom? Você que é de outro estado, outro país, de São Paulo, o estado, me liga urgente, fala, pastor, eu quero fazer a minha formatura. Aí nós vamos vestir uma beca, fazer a cerimônia, vai ter o come e bebe, você vai pegar o diploma na minha mão, tá bom? Então a formatura é dia 27 de janeiro de 2024. Se você não se formar esse janeiro, só o outro janeiro, tá bom? Vamos para a aula. Eclesiologia, doutrina da igreja. O que nós vamos ver nesse livro aqui, ó? Tudo isso que eu vou ler agora é o que nós vamos aprender aqui. Pessoal, eu estou lendo aqui no computador o mesmo livro aqui, só que PDF, digital, tá bom? Nós vamos aprender nesse livro a origem da igreja. 2, a fundação da igreja. 3, a natureza da igreja. 4, o primeiro concílio da igreja. 5, a igreja e os seus símbolos. 6, a igreja e o discipulado. A igreja e os seus membros. As doutrinas bíblicas da igreja. A disciplina bíblica na igreja. A igreja e o evangelismo. A obra da igreja. A organização da igreja. A adoração da igreja. O culto a Deus e a sua direção, o batismo nas águas,
a origem da Santa Ceia, o ensino bíblico sobre o jejum, a autoridade da igreja e a igreja na esperança do noivo. Tudo isso nós vamos aprender nesse livro ao longo de 4 videoaulas e hoje é a aula número 1. Quem tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários, que eu mesmo, pastor Josiel Saraiva, vou ler e vou responder, tá bom? Igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3:15. A Igreja de Deus, projetada por Deus, fundada por Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Jesus projetou claramente a igreja. Deus planejou, Jesus realizou e o Espírito Santo dirige a igreja. É como se fosse um carro. Tem o arquiteto que vai projetar o carro, tem o montador na linha de montagem, que executa a montagem, e tem o motorista que vai dirigir o carro. Então Deus projetou a salvação. Jesus realizou a salvação. E o Espírito Santo guia para a salvação. Interessante, né, pessoal? A Trindade na igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas aulas passadas eu falei, humanamente dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas divinamente, antes de Deus criar o homem, a terra, antes não era assim. Lá no céu era e é. Elohim, a palavra e o Espírito. Elohim é Deus. A palavra é Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo. Então, na forma humana, dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus nunca foi filho de Deus. Jesus nasceu de Maria. Mas Cristo é divino. Então, no céu é 3. Elohim, a palavra e o Espírito. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a Bíblia, e ele é poderoso. Detalhe, não para os demônios. É errado clamar o sangue de Jesus para os demônios. Jesus não falou, em meu sangue expulsarão os demônios. Ele falou, em meu nome expulsarão os demônios. Então é errado quando o crente diz, sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Meu irmão, o sangue de Jesus é tão puro que não pode nem ser clamado para Satanás. O efeito do sangue de Cristo é poderoso para nos purificar, para nos limpar. Entendeu? Agora o nome de Jesus expulsa o demônio. É em nome de Jesus, sai dele. Sai. Mas o sangue é para a igreja. Cristo amou a igreja como a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu na cruz pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Grande é esse mistério, vos digo a respeito de Cristo e a igreja. É um namoro, noivado e casamento. Namoro é a fase inicial, quando a pessoa está ouvindo Cristo, está gostando. Noivado, quando ele... namoro, quando aceita Jesus. Noivo, quando se batiza nas águas. Casado, no arrebatamento. Eita glória, olha a ciência que Deus me deu. É igual uma menina, um menino. Quando os dois querem namorar, eles ficam se olhando. Jesus amou o mundo de tal maneira. Aí Jesus fala assim, você quer me aceitar como Salvador? A pessoa aceita, está namorando. Está namorando. Nem todo namoro é garantia de casamento, mas é um namoro, é um projeto para casar. Então, namoro quando aceita Jesus, noivado na hora que se batiza nas águas, que aí cumpriu o mandamento, e casamento no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos casar definitivamente com ele. Coisa linda, né, pessoal? Pode pregar que eu deixo. Lição 1, a origem da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Milhares de anos, vários países
imperadores, presidentes, homens de poderes, tentou impedir o crescimento da igreja, da Bíblia, e nada resolveu. A primeira instituição no mundo é a família, mas a igreja é uma instituição, um plano de Deus. A instituição mais perseguida do mundo é a igreja. O livro mais perseguido do mundo é a igreja. Muitas outras instituições no mundo, em volta no planeta, não foram perseguidas e morreram, não existe mais. Mas a igreja é a mais perseguida e a que mais cresce. A Bíblia é o livro mais perseguido do mundo. Tem muitos livros que não foram perseguidos e hoje não existe mais nenhum. Por que o livro tão perseguido subsistiu até hoje? Porque é a palavra de Deus. As portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Tem várias portas de inferno, aqui é o plural. As portas do inferno. Tem porta do inferno de perseguição, porta do inferno de calúnia, difamação e muitas portas. O que significa a palavra igreja? Etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego, que significa eclésia, que literalmente significa igreja, chamados para fora. Então a palavra igreja é eclésia, é igual a palavra Bíblia. A palavra Bíblia significa coleção de livros. E muita gente carrega a Bíblia debaixo do braço, anda com a Bíblia, lê com a Bíblia, e você pergunta para ele, o que significa a palavra Bíblia? Ah, não sei, palavra de Deus. Não é. Coleção de livros. Por exemplo, aqui é uma Bíblia, aqui tem uma coleção de 20 livros do curso básico. Então, coleção de livros é Bíblia. Aqui é uma Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada, aí é outra coisa. Aqui é uma Bíblia de curso. Tem Bíblia de biblioteca, Bíblia de livros, Bíblia de curso e Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é diferente dessa Bíblia aqui, Onde tem um conjunto de livros, tem uma Bíblia. Só que não é a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então a palavra Bíblia é conjunto de livros. A palavra igreja é eclésia. Eclésia, igreja. Então eclesiologia. Essa palavra eclesiologia significa estudo ou doutrina da igreja. Pessoal, nas aulas passadas eu dei uma dica de grego. Vamos lá, todo mundo aprendendo. Theos gnoskeu tan anthropo. Isso é língua grega. Deus conhece o homem. Fala comigo, todo mundo aí, vamos. Theos gnoskeu tan anthropo. Você disse no grego, Deus conhece o homem. Agora no hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. É Gênesis capítulo 1. No princípio é Bereshit. Bará é criou. Elohim é Deus. Falam comigo aí, vai. Bereshit, Bará, Elohim. Você falou na língua hebraica. No princípio criou Deus. E Theos gnoskeu tan anthropo. Deus conhece o homem. Theos no grego é Deus. Gnoskeu é conhece. E anthropo é homem. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Pessoal, tem homens inteligentes, mas sábio é só aquele que crê em Deus. É impossível uma pessoa ateu ser sábio, é impossível, porque a minha Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ninguém pode ser sábio se não obedecer a Deus. Então você me diz, não, mas os cientistas levaram o homem na lua, a NASA, tal, eles são sábios. Não. Existem 3 coisas, sabedoria, conhecimento e entendimento. Entendimento vem de inteligência. Inteligência é física, material, humana, terrestre. Sabedoria é divina, de Deus, do céu, espiritual, tá? Então não confunda inteligência com sabedoria.
Tem muita gente que é inteligente aqui no YouTube, está ganhando milhões e milhões de reais fazendo vídeo, crescendo, é inteligente, a inteligência. Agora, a sabedoria é diferente. A sabedoria é os 9 frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé. Vocês entenderam, pessoal? Sabedoria é o equilíbrio de espírito, enquanto inteligência é acúmulo de dados. A inteligência é humana, a sabedoria é divina. E Deus não tem sabedoria. Tem muitos meus alunos, não, professor, Deus tem sabedoria. Deus não tem sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus não tem vida, Ele é a vida. Deus não tem paz, Ele é a própria paz. Tá bom, pessoal? Então a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, coluna e firmeza da verdade. Para um homem casar com uma mulher, ela não precisa ser inteligente, ela pode ser analfabeta, mas desde que ela seja formosa, bela, bonita, atrai o homem. O que atraiu a igreja em Cristo foi a alma, o valor da alma. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então Jesus olha para a alma e não para o corpo. A tríplice divisão da raça humana: judeus, gentil e igreja de Deus. A raça humana está dividida em 3 povos: povos judeus, povos igreja, povo gentil. O que é povos judeus? É o povo da promessa. O que é povo gentil? Povos sem Deus. O que é igreja? É aquele que aceitou a fé em Jesus Cristo. O ser humano, ou ele é igreja, ou ele é gentil, ou ele é judeu. Foi Paulo que classificou essas 3 divisões: judeu, gentil e igreja de Deus. Judeus são os descendentes de Abraão, fundador da nação judaica. Embora religiosos, não são convertidos. No presente, poucos são judeus que aceitam Jesus como seu Salvador e Messias. Judeus que aceitam Cristo se tornam judeu messiânico. Tem 2 tipos de judeus: o ortodoxo e o messiânico. Gentios são todos os não descendentes de Abraão, que adotaram falsas religiões, falsos deuses. Igreja é o povo convertido a Deus, formado a partir dos 2 povos acima. Igreja pode ser povos dos judeus ou povos dos gentios, tá bom? O sentido do termo literal igreja significa assembleia, chamado para fora. O sentido literal do termo igreja literalmente significa assembleia do povo. A palavra igreja significa assembleia do povo. Na Grécia Antiga era se discutido isso. Igreja invisível e universal. Tem 2 tipos de igreja: a visível e a invisível. A visível é a que você vê, a invisível é aquela que você não vê. Pessoal, eu não sou igreja de Deus, nem você é igreja de Deus. Nós, coletivamente, em grupo, somos sim a igreja de Deus. A igreja de Deus não é um crente, é o povo inteiro. Então, quando diz, eu sou igreja, eu não, nós somos igreja, aí sim, tá? Mas nunca diga, eu sou igreja de Deus, não. Deus mora em você, mas a igreja não é a igreja é um coletivo. É igual colmeia, a abelha é um só. Eu não posso dizer que uma abelha é uma colmeia. Eu não posso dizer que um peixe é um cardume de peixe. O cardume é de peixe, mas o peixe não é cardume. A colmeia de abelha é de abelha, mas uma abelha não é colmeia. A igreja é de pessoas, mas uma pessoa não é igreja. Está aprendendo muito aí, pessoal? Aqui, ó. Vamos lá.
Igreja invisível é aquela que é de outras igrejas, outras denominação. Eu sou da Assembleia de Deus há 50 anos. Né? Eu me formei em teologia na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, capital, do pastor José Wellington. Fui belemita e sou muitos anos, tá? Mas não é só a Assembleia de Deus que vai para o céu. Deus é amor, congregação cristã, universal, presbiteriana, batista, reformada. Tem muitas outras igrejas invisíveis, tá? E outra coisa, o templo não é igreja. Não, Deus mora lá dentro das quatro paredes. Deus mora dentro da igreja. Não dentro do templo. Tem o templo e a igreja. A igreja é o povo de Deus. Como diz lá em Salmos. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais, alegra a cidade de Deus, a igreja. O santuário da morada do Altíssimo, o coração. Igreja invisível, igreja integrada por todos os salvos, de todos os tempos, vivos e mortos. Igreja local é formada pelo aquele povo que se reúne. A fundação da igreja. Na aula passada eu falei que Davi preparou o material e Salomão, seu filho, construiu o templo. Jesus preparou a igreja. O Espírito Santo, seu sucessor, deu inauguração à igreja. Quando foi a inauguração da igreja? Em Atos capítulo 2. Já leu? Leia aí hoje na sua Bíblia. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente foi vista por ele língua repartida como de fogos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí nasce a igreja. A palavra Pentecoste vem do grego, significa 50º, 50 dias. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa e ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra. E aí mais uma semana o povo orando, deu o dia de Pentecoste. Portanto, Pentecoste é uma festa judaica que se comemora 50 dias depois que realiza a festa da Páscoa. A igreja nasceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo inaugurou, embora Jesus preparou o material, igual Davi preparou o material e Salomão deu a inauguração. É interessante, né, pessoal? Todos nós temos que deixar sucessores. Adão deixou 7. Noé deixou os 3 filhos. Adão deixou Isaac. Isaac deixou Jacó. Moisés deixou Josué. Elias deixou Eliseu. Davi deixou Salomão. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo. E o pastor Josiel está deixando você. Esses meus vídeos vão ficar para sempre na internet. Vou formar muitos obreiros, membros, pastores, que vão crescer nas minhas videoaulas e um belo dia Jesus me recolhe e vocês são meus sucessores. Eu dou uma dica para vocês aí, pessoal, abrir canal no YouTube e dar aula de teologia. Hoje eu estou dando aula aqui no meu escritório, mas eu alcancei 16 países diferentes. São milhares e milhares de alunos no mundo. Então abra um canal e ensina, prega, dá aula, faça o que quiser, através de um canal no YouTube. O YouTube ainda me paga. Fundamentos da igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Jesus falou, eu sou a rocha. E sobre esta pedra, eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa fragmentos, pedrinha. Eu te digo que tu és pedrinha, mas sobre esta rocha edifica a minha igreja. A pedra é Cristo, pedra angular. O que é pedra angular? Era uma pedra que era colocada na frente das casas para quando acontecia acidente com as carroças,
não bater nas casas. Pedra angular, pedra de esquina. A edificação da igreja, as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave foi dada a Pedro, isso é verdade. Jesus disse, eu não te darei a chave. Ele falou, eu te darei as chaves, plural. Porque tem várias chaves, são 7 chaves. Vou falar algumas aqui. Chave da ciência, chave da sabedoria, chave do discernimento, chave de pregar o evangelho, tá? Então Jesus entregou a chave para Pedro e falou, Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. E a chave de pregar o evangelho é uma chave. Pedro foi o primeiro missionário entre os gentios. Quem foi o primeiro missionário entre os gentios? Pedro. Para quem ele pegou? Para Cornélio. Cornélio era gentil, não era judeu. Pedro pregou para Cornélio, Cornélio aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Está vendo, pessoal? Mateus 16 e 18. Edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. A natureza da igreja. Palavras que descrevem os cristãos, irmãos, crente, santos, eleito, discípulo, caminho, templo de Deus, noiva de Cristo. Tudo isso descreve a igreja. Primeiro concílio de Jerusalém. Pessoal, eu vou explicar isso aqui com muita calma, tá? Preste atenção aqui, ó. O primeiro concílio de Jerusalém. Como que aconteceu? O primeiro concílio em Jerusalém. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Atos capítulo 15, versículo 6. É o primeiro concílio da igreja primitiva, que hoje dá o nome de convenção. O que é convenção? Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Eu já participei de convenção. Reuniu-se, pois, os apóstolos para tratar de assuntos bíblicos, certo? Os apóstolos se reuniram para tratar de assuntos bíblicos. Era o seguinte, Paulo pregou na Antioquia da Síria. A primeira viagem missionária de Paulo, a primeira igreja, foi Antioquia da Síria. Paulo está lá dirigindo a igreja, recebe uma visita lá de Jerusalém dos irmãos. Os irmãos começam a falar que não pode trabalhar no sábado, que não pode comer carne de porco e tal, muitas coisas. Está tudo aqui nessa revista aqui, pessoal. Ó. Se vocês lerem aqui, está aqui, ó. Tudo que eu estou lendo está aqui. Está na Bíblia, Atos 15. Aí os irmãos começaram a falar na igreja de Paulo que tinha que guardar o sábado, que não podia comer carne de porco. E Paulo não ensinava nada disso, deu um choque. Paulo reuniu todos os apóstolos para tratar desse assunto. Então a discussão, os perturbadores judaizantes, liberdade cristã ameaçada. Aí os irmãos da Antioquia falaram, Paulo, os irmãos de Jerusalém vieram aí e falaram que não pode comer porco, não pode trabalhar no sábado, não sei o quê. Você nunca ensinou isso. Deu um nó na cabeça da igreja de Antioquia. Aí Paulo se reuniu com os apóstolos e falou, ó, foram os irmãos lá na igreja, que eu estou pastoreando, e falaram isso, aquilo, aquilo. Aí, quem era o presidente dessa reunião era Tiago, irmão de Jesus. Então, cada um falou uma coisa. Pedro falou, ó, eu preguei o evangelho para Cornélio, que é gentil, e ele aceitou Jesus. Deus não faz acepção de pessoa. Aí Paulo falou, nós vamos pregar a graça ou a lei? Cristo ou Moisés? Aí foi decidido a graça e pregar Cristo, nada de Moisés. Tá? Nessa decisão
foi decidido o seguinte, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Se tem uma coisa consagrada a ídolos, a recomendação dos apóstolos é não adquirir, tá? Se você souber que um determinado objeto é consagrado a ídolo, você não pode adquirir. Segunda, proibição do sangue. Os apóstolos proibiu comer sangue, carne sufocada. Você pega o boi e a galinha, mata pelo pescoço sem derramar o sangue, dá o nome de carne sufocada, tá? As coisas sacrificadas aos ídolos, porque Roma matava os boi, oferecia aos ídolos, dava na festa e o que sobrava vendia no açougue. Aí Paulo falou, carne sacrificada a ídolo. Olha, ele fala aqui, ó, carne, abstenção de carne sufocada. Você não pode pegar uma galinha e sufocar ela no pescoço, matar e comer. Não, a Bíblia manda derramar o sangue. O boi também manda derramar o sangue. Não pode comer carne sufocada, matar a galinha sufocada e comer. Não, tem que matar ela pelo pescoço, derramar sangue e comer. Caráter dessas regras, uma aquisição de consciência. Mas Paulo fala, se você for visitar algum irmão e lá tem comida, ele fala assim, coma e não pergunta. Porque se você perguntar, ele fala que comprou em tal lugar e aquela carne for sacrificada, a tua consciência vai pesar. Então Paulo fala assim, coma tudo que tem na mesa do irmão, sem lhe perguntar nada, por causa da consciência. Tudo é a consciência, pessoal. Se você souber que uma carne é oferecida a ídolos e comer, pode fazer mal. Mas se você não souber, aí se cumpre a Bíblia. Comerão coisas mortíferas e não lhes farão dano algum. A igreja como corpo e como organização. Como corpo, ela é organismo e como organização, ela é física. A igreja é física e é espiritual. Preste atenção. Por exemplo, uma igreja vai fazer uma ficha de membro e vai emitir uma carteirinha de membro. Isso é organização. E a igreja como organismo, ela é espiritual. A igreja orando, jejuando, pregando, cultuando, é uma igreja como organismo, é organismo espiritual. A igreja como organização, ela é física. É dízimo, oferta, paga imposto, documento, carteirinha, entendeu? Então, a igreja tem a igreja física e a igreja espiritual. Como física, ela organiza as documentações da igreja. Como espiritual, ela faz culto, prega, ora, entendeu, pessoal? Pessoal, essa é a lição 1. Se você tem alguma dúvida, escreva aí no comentário que eu vou te responder. Escreva aí agora que eu estou aqui. Hoje é dia 26. Ontem foi Natal. Estou aqui ao vivo na escola e você pode escrever aí a sua pergunta que eu vou ler e vou te responder. Tá bom, pessoal? Compartilhe essa live nos teus grupos. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você quiser se formar, dia 27 de janeiro, tem a formatura de teologia aqui em São Paulo. Pastor, me formei, mas moro longe, como é que eu faço? Pega um ônibus, venha, aluga um hotel, fica um dia, no outro dia você vai embora, tá bom? Dia 27 de janeiro é a formatura de teologia da nossa escola aqui em São Paulo. Alguém quer se formar? Me chama no WhatsApp urgente. Pessoal, quem quiser os livros, eu mando para sua casa, tá? Ó. 20 livros é o curso básico e 40 é o bacharel. Quem comprar os livros ganha o diploma de presente. Tem o curso de mestrado também, quem quiser o curso de mestrado. E temos anel de teologia, tá bom? Pessoal, daqui a pouco eu vou gravar uma aula de escola bíblica dominical. Nesse canal tem aula de teologia e aula de escola dominical, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço. Eu vou mostrar a escola aqui para vocês. Aqui é o diploma. Aqui é o modelo do diploma que eu vou entregar para vocês pessoalmente. Agora eu vou mostrar aqui minha mesa de gravação e mostrar a escola, tá bom, pessoal? Olha aí. Ali é a janela.
Aqui minha mesa. Ó. Aqui a escola lá fora, ó. Quando vocês chegarem, vocês vão subir aquela escada. Vocês tocam o número 5, o interfone. E aqui vocês vê os livros. É o estoque de livro. Aqui é o anel, ó pessoal. O tanto de anel aí, ó. Isso aqui tudo é estoque de anel, ó. Quem quiser anel de teologia. Quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, pessoal, eu mando esses livros aqui para sua casa. Aí você reúne os irmãos, dá aula. Todo mês eu mando um livro diferente. Esse aqui é o mês, esse aqui é o mês, é o mês. Você reúne o povo na sua igreja, eu mando os livros para você, você entrega para eles. Ou quem quiser abrir uma escola própria, ou quem quiser fazer a formatura, ou quem quiser comprar o seu curso, tá bom? Olha o tanto de livro, ó. Tudo é livro.